Bom dia. Eu também sei falar sexta-feira, pastor, mas eu evito usar esse meu terceiro idioma ali, que é o carioquês, mas é muito gostoso estar aqui ouvindo. Que bom, irmãos, que nós estamos aqui essa manhã. Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus, amém? É um final de semana, na verdade um final de ano tremendo, né? Ontem foi muito gostoso celebrando Jesus. Essa noite a gente vai estar de novo com esse espetáculo, encontros. Eu quero publicamente parabenizar todos, são mais de 100 voluntários. Imagino que está todo mundo, né, pastora Mari, dormindo agora, se preparando para a noite. Mas quero parabenizar cada um deles, quero parabenizar também tanto a pastora Mari como a pastora Adriana, que prepararam, né, todo esse evento. Louvado seja Deus. A gente descobre tanto talento quando... né? Falei, olha, tinha uma moça aqui que eu nem sabia que ela falava. Ela é uma comediante aqui na peça. Eu falei, Jesus, é muito legal isso. E a gente vai vendo as pessoas. Quando nós chegamos em casa ontem à noite, a Eliane falou assim, que lindo, né? Pessoas pregando a mensagem de Jesus com seus diversos talentos diferentes, com dança, com música, com teatro, às vezes sendo só um figurante, né? Mas transmitindo aquele amor de Deus. E é tão legal a gente terminar o ano com isso. Que bom que você veio. Eu quero orar com você e pedir que o Senhor fale ao nosso coração, amém? Põe a mão sobre o teu coração, diga comigo assim, Senhor Jesus, essa manhã os meus ouvidos estão abertos para a sua palavra. Espírito Santo da verdade, guia-me em toda a verdade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do ano. E já relatamos aqui tantas coisas que estamos fazendo para celebrar. Eu vinha durante a semana aqui na igreja, aí você vai numa sala, tem um comes e bebes, você vai na outra, tem outro, está acontecendo formatura, são confraternizações, casamento, tanta coisa acontecendo. Parece que todo mundo deixa para o finalzinho do ano essas festividades. Aqui na igreja, nós estamos falando hoje à noite o Celebrando, na próxima sexta-feira o The Chosen, domingo à noite o The Chosen, depois nós vamos ter a Rede Jovem da Virada, temos o culto do primeiro dia do ano, muitas coisas maravilhosas acontecendo. E sem dúvida a gente se alegra por também poder dar aquela pausa para descanso. Quantos vão dar uma pausazinha, né? Você vai dar aquela pausa para descansar. Mas a verdade é essa, que logo janeiro vem. E tem coisas que não tiram folga, né? Boletos não tiram folga, né? Eles vão aparecer, os nossos desafios vão aparecer em janeiro, as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossos projetos, todos eles vão aparecer de novo. E nós somos desafiados. Eu quero hoje animar você, desafiar você para isso, a olhar para o ano de 2023, através desse filtro que a pastora Eliane profetizou hoje, sabendo que os planos do Senhor para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Levanta a tua mão ao céu e diz assim, para mim, o melhor de Deus está me esperando. Às vezes a gente entra num clima de pessimismo, pensando sobre a política, pensando sobre a economia, pensando que a Argentina pode ganhar hoje. Eu estou falando isso, mas olha a cor da minha camisa, então por aí você vai imaginar para quem eu estou torcendo. Mas nós precisamos lembrar isso, que como cristãos, nós precisamos olhar pela ótica de Deus, pelos olhos de Deus, e saber que os planos dele para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, à tua esquerda, não importa, você permanecerá de pé. O Senhor vai sustentar a sua vida e abençoar você. Você crê nisso? Agora, é por isso que nós precisamos olhar para o futuro e fazer planos para o futuro. Sabia que os planos que você tem para o futuro, para nós que somos cristãos, são nada mais, nada menos do que declarações de fé? Quando você olha para o futuro, quando você olha para o ano de 2023, vamos dar um exemplo, você diz assim, esse vai ser o ano que eu vou ser promovido.
Eu tenho isso como um alvo para mim. 2023 eu vou ser promovido. Às vezes pessoas olham isso e falam, meu Deus, que presunção. Mas na verdade, quando nós fazemos alvos, quando nós fazemos planos para o futuro, o que nós estamos fazendo são declarações de fé. Nós estamos dizendo, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? Muita gente tem medo de fazer planos, sabe por quê? Porque tem medo de fracassar. E a verdade é que ninguém planeja, seja o que for, pensando no fracasso. Ninguém, por exemplo, casa pensando no divórcio. Ninguém abre uma empresa pensando em fracassar, em falir. Ninguém planeja um filho para que no futuro o filho seja um fracasso. Não é verdade? Todos nós queremos realizar planos e queremos que esses planos sejam bem-sucedidos. Todos nós. Mas o que eu tenho visto é que muita gente não planeja a falha, mas falha em planejar. A pessoa não planeja a falha, mas falha em planejar. E a verdade é que a maioria dos projetos fracassam ou são bem-sucedidos, não exatamente na sua execução, mas eles fracassam na sua elaboração. E é por isso que o autor de Provérbios deixa algumas pistas para nós, e uma dessas está em Provérbios 21:5. Ele diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Alguém poderia providenciar um copo de água para mim aqui, por gentileza? Na semana passada, eu falei para vocês sobre 7 luzes de como descobrir a vontade de Deus. Quantos estavam aqui ou você ouviu essa mensagem pela internet? Você já ouviu? Bom, os que não ouviram, eu recomendo você fortemente. Não é uma mensagem que eu elaborei, é um estudo que nós aqui na igreja repassamos ele muitas vezes para os nossos irmãos, e eu decidi trazer novamente, como que resgatar esse ensinamento. Então, se você não esteve aqui domingo passado, no culto pela manhã, vá na internet, vá lá no YouTube, assista essa mensagem, ela é muito, muito relevante para a sua vida. E eu justamente preguei essa mensagem olhando para o ano de 2023, porque eu creio que nós como cristãos precisamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos aqui querem realizar a vontade de Deus para a sua vida em 2023? Então você não pode perder esse conteúdo. Agora, quando eu falo sobre isso, o que me vem à mente é que eu e você, nós cristãos, nós somos muito privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados porque nós temos acesso a muitos ensinamentos de homens e mulheres, ensinamentos poderosos, que nos guiam, nos ensinam, como esse estudo que eu dei para vocês na semana passada. Mas acima de tudo, nós temos a palavra de Deus, amém? Eu e você, nós temos a Bíblia, e na Bíblia nós temos à nossa disposição uma enorme quantidade do que eu digo que são placas indicativas para estabelecer projetos de sucesso. A Bíblia deixa sinais para dizer, olha, você quer ter sucesso, você quer elaborar planos de sucesso. Em 2023, você quer ver as coisas fluindo, indo bem. A Bíblia deixa placas indicativas para mim e para você, para que a gente possa elaborar esses processos com muita graça. E um dos, talvez, projetos missionários de maior impacto na Bíblia é o projeto missionário da igreja de Antioquia. A gente sabe que Pedro, o apóstolo Pedro, ele abriu as portas do evangelho para os judeus. Ele pregou naquele primeiro sermão do Pentecostes, ele pregou, mais de 3 almas ali foram salvas. Ele abriu o evangelho para Jerusalém, para a Judéia. Logo em seguida, Filipe, o evangelista, foi levado até a Samaria. Lá em Samaria, ele abriu o evangelho para Samaria, mas na verdade, nós vamos chegar lá em Atos, a partir do capítulo 11, nós vamos ver 11, 12, 13, nós vamos ver que foram os planos de Antioquia que deram um cumprimento completo à obra do Pentecostes. Porque foi através de Antioquia que aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, e depois então em Atos diz que vocês receberão o Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e então nos
confins da terra, foi a igreja de Antioquia que abriu as portas para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Então, os planos de Antioquia, eles podem nos dar algumas chaves. É isso que eu quero, nessa manhã, percorrer com você. Os planos de Antioquia podem nos dar algumas chaves para que a gente possa executar planos que resultem em fartura e abundância. Deixa eu dizer de novo. Planos que resultem em fartura e abundância. Você pode dizer amém? Isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser na sua família, pode ser no seu ministério. Qualquer área que você queira aplicar esses planos, eles vão te conduzir a uma fartura e uma abundância. Vão te conduzir a resultados abençoados, resultados de sucesso. Então, eu gostaria que você fosse comigo a Atos capítulo 13. Vamos a Atos capítulo 13. Eu vou percorrer algumas desses sinais, dessas placas indicativas. E sempre ao final eu vou deixar um versículo com você. Atos 13, de 1 a 3. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Olha como começa esse texto. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, enfim. E aí o texto vai se desenrolando e diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Você pode repetir isso comigo? Diga: enquanto adoravam e jejuavam. A primeira coisa que nós vemos nesses planos, que nós vamos depois aqui discorrê-los melhor, a primeira coisa que nós vamos ver sobre Antioquia é que os planos de Antioquia são planos centrados em Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: centrados em Deus. Aqueles irmãos de Antioquia, eles não estavam buscando um projeto. Preste atenção nisso. Eles estavam buscando a Deus. Eles não estavam buscando empreender algo, eles estavam buscando o reino. Nós ouvimos essa manhã: buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O prazer daqueles irmãos não era realizar algum feito notório. O prazer daqueles irmãos não era realizar uma grande tarefa, um grande projeto, um grande empreendimento. O prazer daqueles irmãos era servir ao Senhor. Então você vai encontrar nesse texto, aqui por exemplo nessa versão diz: enquanto eles adoravam e jejuavam, mas o fato é que enquanto eles serviam ao Senhor, havia uma disposição no coração daqueles homens, então, que estavam ali reunidos. Em primeiro lugar, buscaram a vontade de Deus. Então, por isso, você precisa da mensagem da semana passada. Você precisa primeiro descobrir a vontade de Deus. A primeira coisa que eles fizeram era buscar a vontade de Deus. Eles serviram ao Senhor, eles adoravam o Senhor, eles jejuavam ao Senhor. E eu quero dizer isso para você essa manhã: grandes projetos começam em Deus. Grandes projetos começam em Deus. Foi Deus quem achou Noé, meus irmãos. Foi Deus quem achou Abraão. Foi Deus quem inspirou José. Foi Deus quem buscou Moisés. Foi Deus que falou com Samuel. Foi Deus que escolheu Davi. Grandes projetos começam em Deus. Você quer ter projetos que vão prosperar no ano de 2023? Coloque Deus no centro. Busque primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Olha o que diz Provérbios 16:3. Eu sempre disse que te daria um princípio e um versículo. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é que são os planos que você tem para o ano que vem? Consagre ao Senhor esses planos. Você vai construir algo, consagre essa construção ao Senhor. Você vai empreender algo, consagre esse empreendimento ao Senhor. Você tem um plano para estudar algo, consagre esse estudo ao Senhor. Você quer vender algo, consagre a venda ao Senhor. Você quer comprar algo, consagre essa compra ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A segunda coisa que nós vamos ver é que
se um plano bem elaborado, ele começa em Deus, nós vemos também que eles são gerados e confirmados em oração. Repita comigo: gerados e confirmados em oração. Irmãos, que maravilha você fazer parte dessa igreja. Eu estou puxando o peixe para o meu fogo, que é isso? A sardinha para o meu... Não sei. Ou fogo para a minha sardinha. Não importa a ordem. Mas olha, que bom você fazer parte dessa igreja. Há mais de 10 anos, nós iniciamos o nosso ano letivo, digamos assim, nosso ano eclesiástico, com o jejum de Daniel. Você tem a oportunidade de entrar numa corrente, numa correnteza que a própria igreja produz para você buscar o Senhor. Talvez nesse ano de 2023, você vai separar esses 21 dias, não apenas para o propósito que a igreja propõe, mas para propósitos pessoais também, porque projetos que dão resultado, que produzem abundância, fartura, são gerados e confirmados em oração. Olha o que diz o texto. Diz que eles estavam orando, jejuando, e logo em seguida o texto de Atos 13 diz, então disse o Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: então o Espírito Santo disse. Alguém podia perguntar: calma aí, pastor, eu não estou entendendo bem. Você começa falando nessa mensagem, logo no início, que para você estabelecer planos, precisa ser centrado em Deus, precisa ser confirmado em oração, mas você está falando assim: faça planos. Então, afinal de contas, eu posso fazer ou não posso? Eu faço planos ou eu tenho que ouvir primeiro de Deus? Eu ouço de Deus ou eu faço planos? Como que é isso? Algo que a gente precisa entender é o seguinte, que você deve fazer planos. Não é que você pode, você deve fazer planos. Mas nunca você deve fazer planos com a motivação de servir a você mesmo. Os seus planos precisam ter Deus no centro. Deus, você precisa consagrar tudo ao Senhor. Mas, irmãos, às vezes também Deus vai colocar dentro do teu coração uma motivação. Às vezes você vai ver uma necessidade. Talvez você vai ver algo que vai motivar teu coração. Por exemplo, Neemias. Neemias, não foi Deus que chamou Neemias. Foi diferente de Moisés, foi diferente de Abraão. Abraão não estava nem pensando e Deus apareceu. Moisés estava lá cuidando das ovelhas e a sarça começou a pegar fogo. Mas Neemias não, Neemias estava no palácio, estava de boa. E alguém chega lá e fala: olha, a cidade está arrasada, os muros estão queimados, nós estamos numa vergonha, num opróbrio horrível. Então, gerou aquele desconforto dentro do coração de Neemias. Mas o que ele fez? Ele foi para a oração. Porque mesmo que não foi Deus que iniciou, teoricamente eu creio que Deus na verdade mandou alguém, para iniciar isso. Mas mesmo que não foi algo que talvez Deus falou com você por um sonho, por uma revelação, mas você viu uma necessidade, você vai colocar isso em oração. Neemias colocou em oração Esther. Esther também estava na boa, 2 que estavam na boa, estavam no palácio, estavam no conforto. Mas aí chega a notícia: olha, os judeus vão ser exterminados. No início Esther falou: olha, isso não tem nada a ver comigo com isso. E aí o tio dela falou: olha, quem sabe foi para essa hora que Deus te colocou aí. Porque se for necessário, Deus vai trazer livramento por outra pessoa. Mas quem sabe foi para essa hora que o Senhor te levantou. O que Esther fez? Consagrou um jejum ao Senhor. Todos, tanto Neemias como Esther, consagraram um tempo a Deus de busca, de oração, de jejum. Eles submeteram os seus planos a Deus em oração e jejum. Nós temos aprendido aqui nessa casa, irmãos, que orar é mais do que falar com Deus. A oração é uma atmosfera que você cria para ouvir a Deus. Deixa eu repetir isso para você. Orar é mais do que falar com Deus. Oração é uma atmosfera que você cria, que você gera, para que você possa ouvir a Deus. Orar é desligar a terra e ligar o céu. É isso que é orar. Você chega ali, desliga a terra e vamos ligar o céu. Eu me lembro que o pastor Reni, ele teve uma visão num dos eventos que a gente teve, e ele disse que
viu a igreja diante do trono de Deus, ele começou a olhar do lado, ele viu os anjos, e ele pensou assim: uau, os céus desceram. Mas aí de repente ele percebeu que não era isso. Na verdade, foi a igreja que subiu. Às vezes a gente está pensando assim, você fecha a porta do teu quarto, e você está pensando assim: meu Deus, os céus desceram aqui. Não foi. Deus pinçou você, tirou você e colocou você numa outra atmosfera, colocou você num outro patamar. Ele tirou você do meio do seu desconforto, da sua preocupação, da sua angústia, do seu sofrimento, e colocou você diante do trono de Deus. E aí é o que ele fala assim: os que esperam no Senhor, renova as suas forças, subirão com asas como águias. Então lá de cima você começa a ver seus problemas menores, você começa a ver a situação numa outra dimensão, porque agora você está assentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado, acima de toda potestade. Você pode dizer amém para isso? A oração e a adoração, portanto, meus irmãos, é um lugar. E esse lugar também é lugar de confirmação. Esse também é lugar de revelação. Nenhum projeto deveria ser estabelecido na vida de um cristão sem ser mergulhado na oração. Deixa eu repetir isso para você. Nenhum projeto deveria ser estabelecido na vida de um cristão sem que você mergulhe esse projeto na oração. Você tem que empapar esse projeto de oração. Ele precisa ficar totalmente submerso, ele precisa sugar todos os princípios de Deus, ele precisa estar de molho na oração. Então, quando alguém perguntar para você: esse projeto está de molho? De molho? É, de molho na oração. Eu coloquei ali, na oração, no jejum, está de molho lá. Verdade? Por quê? Porque Deus está te ajudando a gerar isso em oração. Uma gestação leva seu tempo. Quando ela é concebida antes do tempo, não é saudável. E quando ela passa do tempo, também se torna perigoso. Então, há um tempo para todas as coisas. Olha o que diz o Salmo 37:5. Vou te dar mais um versículo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu gosto da versão que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu tenho que falar isso um pouquinho mais alto, a gente é pouco hoje, eu tenho que provocar vocês. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, não só isso. Projetos que tendem à abundância exigem passos de fé. Olha o que diz o texto logo em seguida. Diz que eles estavam orando, jejuando, o Espírito Santo virou para eles e disse o quê? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Planejar, queridos, não significa que você não vai precisar de fé. Aliás, a palavra que diz aqui, separem a Barnabé e Saulo, ela tem essa conotação de cruzar uma fronteira, de romper um limite. Na verdade, eles estão dizendo assim: cruzem a fronteira para Paulo e Barnabé, rompam o limite para Barnabé e Saulo, deixem que eles sejam enviados. E aqui, meus amados, existe o fator risco. A fé sempre implica em sair da nossa zona de conforto. A fé sempre implica dar um passo que aparentemente, no primeiro momento, pode ser no escuro. É como Pedro saindo do barco. É o que a gente às vezes usa, a mesma expressão. Vocês lembram que Jesus vinha caminhando sobre as águas e Pedro diz: mestre, se é você, diga que eu vá. O Senhor diz: vem. E Pedro saiu das águas. A gente sempre pensa que andar nas águas é um negócio assim, mas eu imagino que foi algo assim, né? Andando ali as ondas, e ele descia um morrinho de onda, subia outro, todo aquele, era instável. E chegou um momento, inclusive, que Pedro temeu, começou a afundar. Mas nós usamos essa expressão, a gente diz: irmão, pisa nas águas. Pisa nas águas, vai lá, creia, prova as águas, a gente fala. Sabe, queridos, todo projeto inclui um certo nível de fé. E escute isso: quanto maior o projeto, maior nível de fé será necessário. Sim ou não? Quem aqui é casado?
A minha esposa já está me olhando assim, né? Não, é que, amor, para você, você precisa de fé para a jornada inteira, né? Mas para casar, quem lembra lá atrás, quando você foi casar? Precisou de um nível de fé. Eu estava com tanto medo de casar, que eu fiz uma autolibertação. Verdade, é verdade. Depois, a minha esposa, vocês sabem que ela é uma mulher de fé. Ela tinha marcado o casamento 3 vezes sem eu saber. Verdade, já tinha, chegava lá, você vai casar essa época? Eu falei, não sei, vou lá perguntar para ela. Nós vamos casar? Vamos casar. Mas, as coisas nem sempre se deram, né? Nem sempre se deram, Um dia eu tive que falar, não, é agora, vai ou racha, vai. Eu me lembro que eu estava andando na rua, gritando, Senhor, eu vou casar em nome de Jesus, pela sua graça, né? Me dá essa fé. Porque talvez para a mulher não é tão difícil, porque as mulheres já naturalmente, elas estão ali sendo cuidadas pelo pai. Mas o homem fica assim, meu Deus, eu vou assumir esse compromisso, eu tenho que, né? O pai vira e fala assim, olha, você veio aqui, vai cuidar da minha filha? Você fala, vou cuidar da tua filha. Agora, tipo assim, né? Dá aquele medo no coração do homem. Fala, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou estar pronto para isso? Será que eu vou até o final? Bom, passamos 33 anos. Esse era o ano da cruz, né? Já vencemos, já morremos, ressuscitamos, estamos aqui. A gente combina em casa, a gente combina em casa para fazer isso, só para provocar vocês. E a verdade é essa, que não existem projetos exitosos se não desafiarem a nossa fé. Se não desafia a tua fé, então é um projeto pequeno demais. Mas isso também não significa que você precisa ser precipitado e fazer loucuras. Nós não estamos falando de uma fé cega. Nós estamos apenas falando de uma fé que se guia por Deus, mesmo que você não esteja vendo o que está à sua frente. Olha o que diz Salmo 55, 22, vou te dar esse versículo. Diz assim, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará ou susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Levanta a sua mão direita aí, deixa eu dizer isso para você, olha, deixa eu parafrasear isso. Entregue os seus projetos ao Senhor. Agora deixa Ele segurar a tua mão aí, que Ele diz, eu vou sustentar a sua mão, eu jamais vou permitir que você caia. O quarto, alguém ensaiou um aplauso? Pode dar, isso aí, pode dar. É para o Senhor, é para a sua palavra. A quarta coisa que nós vemos aqui é que projetos bem-sucedidos, eles vão ser confirmados. A Bíblia diz assim, assim depois de jejuar e orar. Que coisa interessante, porque a Bíblia começa dizendo que esses homens, eles estavam justo adorando, orando e jejuando, quando o Espírito Santo disse para eles, separem-me a Paulo e a Barnabé. Mas depois que eles ouviram o Espírito Santo falando, separem-me a Paulo e a Barnabé, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram a orar e a jejuar. Diz assim, depois de jejuar e orar. Repara isso, que a igreja voltou a orar para buscar confirmação. Olha o que diz Provérbios 16:1, diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim, eu faço planos e o Senhor confirma. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Irmãos, eu creio que vocês vão continuar recebendo nessa casa respostas e direções divinas. Eu creio que vocês vão receber, seja por profecia, seja por conselho, seja através de passagens bíblicas, seja por uma pregação ou por orientação divina, vocês vão continuar recebendo de Deus respostas para a vida de vocês. Tem coisas, queridos, que Deus só fala, e eu tenho falado muito isso, tem coisas que Deus só fala quando você fecha a porta do seu quarto. Domingo passado eu falei que para você saber a vontade de Deus, a primeira coisa que você precisa é de uma convicção interior.
Tem coisas que Deus só fala quando você fecha a porta do seu quarto, mas tudo que Ele fala em secreto, Ele confirma em público. Tudo que Deus fala em secreto, Deus confirma em público. E essa confirmação pode ser uma confirmação profética. Essa confirmação pode ser você ouvindo uma palavra e você fala, uau, eu estava orando sobre isso, agora o pastor está falando. Pode ser um conselho sábio, você apresenta a proposta para alguém e a pessoa diz, olha, eu sinto muita paz. No sábado agora, um casal nos procurou, falou sobre algo que Deus estava colocando no coração deles, e eu e a pastora Eliane falamos, olha, nós não sentimos paz nisso. Nós já conversamos com os pastores de vocês, eles também não sentem paz nisso. E a resposta deles, eles falaram assim, olha, nós honramos os nossos pastores, nós nascemos nessa casa e pode demorar 10 anos. Nós não vamos fazer enquanto Deus não confirmar no coração de vocês. Olha o que diz Provérbios 15, 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. Deixa eu te dizer algo, Deus usará homens e mulheres maduros dessa casa, Ele usará conselheiros dessa casa para confirmar os seus projetos. Você pode dizer amém para isso? Quinta coisa, estou chegando ao final. Projetos bem-sucedidos recebem a concordância e a bênção das autoridades. Está conectado com o que eu estou falando. Diz então, eles oraram de novo, e aí diz que impuseram as mãos. Faça assim comigo, me empreste suas mãos, diga, impuseram as mãos. Você sabe que a Bíblia diz que não se deve impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Os apóstolos tinham esse conhecimento. Eles não estavam impondo as mãos ali só por impor. Ao impor as mãos, eles estavam dizendo, nós abençoamos esse projeto. Nós concordamos com esse projeto. Nós ouvimos de Deus também esse projeto. Os planos que vêm de Deus, meus irmãos, eles serão endossados pela liderança da igreja. Existe um sim que Deus põe na boca da liderança. E às vezes, quantos aqui são pais? Você vai entender isso. Porque às vezes o seu filho quer fazer algo e parece muito bom, mas Deus põe um não no teu coração. E você fala, olha, filho, filha, o pai não sente, a mãe não sente isso. E quantos aqui são filhos? E você já sabe que quando você ignorou essa advertência, você se deu mal. Não era nem que seus pais impuseram. Eu me lembro, a minha mãe virou para mim, eu tinha 5 anos, comecei a aprender essa lição bem rápido. Ela falou, menino, sai daí que você vai cair do barranco. Que barranco? Não deu nem tempo. Já caí do barranco, caí lá na casa da vizinha, na outra rua. Muita gente procura a liderança da igreja em momentos que já não são apropriados. A pessoa vem falar com a liderança, o projeto já está em andamento. Olha, pastor, aluguei uma casa em tal cidade, já contratei o caminhão, já pedi as contas do meu trabalho, o que você acha? Tem gente que vem falar com o convite pronto, o restaurante contratado, tudo certo, e aí fala, nós queríamos um conselho. Tem gente que vem assim, pastor, eu preciso muito de um conselho. Amanhã de manhã, eu tenho que dar a resposta. Irmão, nem todo mundo é pastor Eliane. Que tipo assim, vou fechar o olho e vou ver o teu filme. Né? A gente tem que ralar, a gente tem que ir para o quarto, a gente tem que orar, a gente tem que fechar a porta, a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que desligar, a gente não desliga só a terra não, a gente desliga a terra, desliga o inferno, desliga a televisão, desliga o Wi-Fi, desliga tudo, e ainda está difícil para ouvir. E aí a pessoa vem e fala assim, amanhã, preciso de uma resposta, pastor, o que você acha? Preciso da resposta, líder, para amanhã. É aquela consulta na última hora. Mas o homem sábio, a mulher sábia, eles sabem que na multidão de conselheiros há sabedoria.
Através da história aqui da primeira igreja, nós constatamos o nível de importância da autoridade espiritual. Essa autoridade, ela emanava de Deus e era delegada aos diferentes membros do corpo por meio dos líderes. Deixa eu te dizer isso, Deus põe um sim no coração dos líderes e confirma no meio do povo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, diz: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Se você tem estima pelos seus líderes, você vai apresentar os seus projetos e consultar. Ninguém vai mandar na tua vida, ninguém vai controlar a tua vida, não é isso. Mas você vai submeter aquilo ao Senhor. Eu contei aqui, quantas vezes já contei que a primeira vez que eu falei com o pastor Miguel que eu ia ser missionário em algum lugar de algum lugar do mundo, que a gente não sabia nem para onde, a gente falou, não sabemos nem quando nem onde, mas Deus vai nos mandar. Eu não quero e não vou te ajudar. Mas da segunda vez já foi, olha, eu vou te ajudar, na terceira eu vou junto, mas isso decorreu 5 anos e nós estávamos ali submetendo a nossa liderança. A sexta coisa, projetos bem-sucedidos demandam uma ação. Diz então que eles foram enviados. A Bíblia diz, como pregarão se não foram enviados? Um projeto de sucesso precisa de uma partida, precisa de um start. O fato de ser bem elaborado não significa que tudo vai estar pronto. Muitas vezes, projetos bem elaborados vão exigir alguém que seja pioneiro, alguém que vá na frente, alguém que pise na água, alguém que tome a iniciativa. E nem sempre tudo vai dar certo, a gente vai aprendendo no caminho também. Mas você tem que dar o passo. Olha o que diz Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Não é só fazer projeto e não fazer nada. Faça o projeto, faça tudo aquilo que está na tua mão, tudo que você pode fazer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A última coisa, projetos bem-sucedidos, eles produzem um impacto na vida de outros. Projetos bem-sucedidos, eles não são projetos egoístas. Para mim, para minha casa, para minha família, para os meus projetos bem-sucedidos são projetos que produzem impacto nos outros. Existem muitos planos bons, talvez no trabalho, na escola, no clube, no condomínio, um grupo de amigos, mesmo planos familiares, mas poucos são os planos que têm transcendência eterna. E essa acho que uma pergunta está conectada com o início dessa mensagem. Lá no início nós falamos o seguinte, que planos elaborados precisam estar centrados em Deus. E se estão centrados em Deus, vão trazer benefícios para outras pessoas. Olha o que diz Provérbios 19:21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os planos de Antioquia, eles produziram um impacto global e eterno. Põe a mão sobre o teu coração, que eu quero te dizer algo. Você é resultado da reunião de oração da igreja de Antioquia. Porque até então o evangelho só estava sendo pregado aos judeus. Quantos aqui são judeus? Quem é judeu, levanta a mão. Não tem nenhum judeu. Então você, apenas se você fosse judeu, você estaria fora disso. Você foi alcançado pelo evangelho, sua casa, sua família, seu casamento foi mudado, suas finanças foram impactadas, sua vida foi transformada por causa dos planos de Antioquia. E olha o que diz o texto a seguir do que nós lemos, Atos 14:26, um pouquinho à frente do seu, diz assim, ó: de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então eles já tinham sido enviados, e aqui no capítulo 14 nós estamos lendo que eles voltaram. E olha o que diz: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ali ficaram muito tempo com os discípulos. Quantos são felizes que a porta do evangelho está aberta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os brasileiros? Graças à reunião de oração de Antioquia. Tudo começa em Deus e termina em Deus.
E tudo que começa em Deus vai beneficiar a vida de outras pessoas. Você pode ficar de pé comigo, eu quero orar com você essa manhã. Só é um impacto se atinge outras pessoas. Só é um impacto se abre portas que estavam fechadas. Só é um impacto se produz resultados eternos e duradouros. Para 2023, Deus quer que você faça planos. Eu gostei desse amém, foi maravilhoso. Tem sempre alguém que fala por alguém, né? Sempre alguém fala o que está no teu coração. Eu tinha um amigo meu na escola, que ele era muito inteligente, mas ele falava, a professora perguntava lá, onde fica a Rússia? Está onde? Está na Ásia? Tá? Ele falava bem baixinho, na Ásia. E eu falava, na Ásia. Muito bem, parabéns Luiz, você sabe. Ele não tinha coragem, ele sempre falava baixinho, eu só dizia o que estava no coração dele. Às vezes tem uns irmãos aqui que fazem também assim, amém. Eu falar, todo mundo está falando amém, mas vou dar oportunidade para eles também. Planos bem elaborados levam à fartura. Planos bem elaborados levam à fartura. E eu quero orar por você essa manhã, para que você não tenha medo de fazer planos para o ano que vem. Seja na tua empresa, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja para o seu ministério, seja na sua vida emocional, seja na sua vida física, seja na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, faça planos e não tenha medo de executá-los, porque aquele que começou boa obra na sua vida, ele é fiel para completar aquilo que ele começou. Deixa eu orar por você hoje, feche os seus olhos, abra as suas mãos. Senhor, nós te louvamos, porque nós podemos olhar por esse filtro, o filtro de Jesus. A tua palavra diz que olhamos para Ele, nossos rostos foram iluminados, nunca seremos confundidos. A sua palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta. Nós queremos olhar para o ano de 2023 como essa corrida, onde na linha de chegada Jesus está nos esperando. Nós queremos correr o ano de 2023 com os olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é por causa dele que nós podemos fazer planos, porque ele já disse que os planos que ele tem a nosso respeito são planos maravilhosos. Ele disse, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E essa manhã, Pai, nós não queremos ficar em pensamentos medíocres, nós não queremos ficar em pensamentos terrenos, nós não queremos, Senhor, pensar as coisas aqui da terra, mas pensar as coisas lá do alto. O Senhor já disse que nós podemos fazer planos, mas que a resposta certa viria da tua boca. O Senhor já disse que nós podíamos fazer planos, mas o Senhor disse que seriam seus propósitos, que no final seriam estabelecidos. E nós não queremos, Pai, ser tolos, nós queremos ser sábios. Nós já queremos começar bem, nós queremos começar estabelecendo planos que estão de acordo, que coadunam com os teus propósitos, que estão sintonizados com a sua vontade. Nós reconhecemos que é fácil para nós, Senhor, nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas o Senhor tem dito, como disse a Josué, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita no livro dessa lei, para que tudo que você faça seja bem sucedido. Senhor, nós queremos olhar a tua palavra nos ensina, ela diz, entrega teu caminho ao Senhor, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, coloca o Senhor em primeiro lugar, busca o reino em primeiro lugar, não a sua vontade, não o seu orgulho, não a sua forma de fazer, não se estribe, não se apoie no seu próprio conhecimento, mas reconheça o Senhor.
Senhor, nós queremos essa manhã dizer, 2023, nós queremos ter esse coração, Pai, esse coração contrito, esse coração quebrantado, esse coração ensinável, esse coração ajustável ao seu propósito. Nós sabemos que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável. Nós não queremos andar longe da sua vontade. Por isso, Senhor, nós clamamos essa manhã, Pai. Dá-nos, Senhor, projetos centrados em Ti, Pai. Senhor, dá-nos, Pai, projetos confirmados, gerados em oração. Dá-nos projetos, Senhor, Pai, que exijam de nós passos de fé. Mas dá-nos também, Senhor, eu te peço essa manhã, projetos que são confirmados pela Tua palavra, por palavras proféticas, por conselhos sábios, Senhor. Senhor, permita-nos, Senhor, receber de homens e mulheres palavras de direção, aqueles que andaram o caminho antes de nós, aqueles que sabem mais, aqueles, Senhor, que já andaram a jornada na frente contigo, Senhor. Pai, dá-nos a concordância deles, a bênção deles, Pai. Que, Senhor, assim como aqueles homens impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, nós também possamos ver pessoas que, Senhor, põem as mãos sobre nós e nos diz, essa é a vontade de Deus, nós confirmamos. Senhor, eu quero te pedir, dê-nos a graça, Senhor, de pisar nas águas. Nós não queremos ser aqueles que ficam observando os ventos, Senhor, observando as estações. Não queremos ser aqueles, Pai, que observam as possibilidades e as impossibilidades. Nós queremos ouvir a Tua palavra. E, Senhor, nós queremos projetos que produzem impacto na vida dos outros, Pai. Senhor, que seja para abençoar outros, Pai. Senhor, se o Senhor vai nos dar mais recursos financeiros, é para abençoar outros, Pai. Se o Senhor vai nos dar, Senhor, mais influência, é para abençoar outros, Senhor. Se o Senhor vai nos fazer prosperar, é para, Senhor, abrir portas que estão fechadas para outras pessoas. Faz-nos, Senhor, como o Senhor já declarou ao seu servo Abraão: eu vou te abençoar para que você seja uma bênção para outras pessoas. Cumpre o teu propósito, Senhor, para que as famílias da terra sejam abençoadas. Eu quero pedir que você mude agora, olhe para mim, mude o sentido da tua mão. Se você está assim, faça assim, faça assim. Comece a declarar: em 2023 eu vou ser um abençoador. Eu vou ser abençoado, mas eu vou abençoar outros. Eu vou ver Deus fazendo coisas na minha vida, mas eu vou ver que essas coisas transbordam para a vida de outros, para abençoar outros. Porque a tua palavra já disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós, Senhor, temos recebido tanto de Ti, mas queremos ser abençoadores. Deixa Deus colocar algumas pessoas na tua mente essa manhã, pessoas que você vai abençoar. A Bíblia nos ensina o caminho, diz: primeiro a sua família, depois a família da fé e finalmente o mundo. Primeiro você abençoa a sua casa, depois aos santos, depois o mundo. Mas deixe Deus mostrar em cada uma dessas esferas, na sua família, quem você precisa abençoar. Às vezes a gente é generoso para o mundo, mas não é generoso para os filhos. Às vezes a gente é generoso na igreja, mas não é generoso em casa. Veja a sua casa, veja na igreja se há alguém que Deus está chamando para você abençoar. E olhe para o mundo e veja se tem pessoas que Deus vai colocar ao seu lado para você ser uma bênção, para você ser uma bênção. Eu quero declarar essa manhã sobre a tua vida que Deus tem projetos, bênçãos sobre você. E esses projetos de abundância vão sobrepassar, vão abundar, vão transbordar e vão abençoar outras pessoas. Talvez você vai empregar alguém esse ano que está desempregado. Talvez a sua empresa vai prosperar e você vai abrir postos de trabalho. Talvez você não vai ser essa pessoa, mas você vai indicar alguém lá no seu trabalho. Você é um funcionário tão dedicado que o seu patrão quer pessoas como você vai indicar pessoas. Talvez Deus vai te dar um recurso e você vai abençoar outros. Você vai abençoar as férias de alguém. Você vai abençoar porque Deus colocou recursos na sua mão. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Faça projetos que vão abençoar outros em nome de Jesus. Eu quero orar por você também hoje, que é alvo do maior projeto de bênçãos da eternidade. Deus
não poupou o seu próprio filho, mas enviou o seu filho para morrer por nós. A Bíblia diz que alguém pode até se animar a morrer por um amigo, mas Jesus morreu por nós quando nós ainda nem dávamos bola para Ele. E essa manhã Ele está aqui para perdoar teus pecados, para te salvar, para te dar uma abertura de portas. A porta da salvação está aberta aqui. A cruz abriu uma porta de salvação, e essa manhã essa porta está aberta para você. E eu quero orar por você também.